Olá, eu sou a Rebeca Jéssica Schmitz e venho apresentar esse trabalho que foi desenvolvido em parceria com o engenheiro Valmir Stanifel Jr. Análise de lajes inclinadas em balanço, modelagem, nuances e no CAD-TQS. Então, no passado, o desafio na engenharia estava muito mais associado no cálculo em si, pela falta de software, do que na modelagem. Atualmente, como se tem softwares sofisticados, é possível então desenvolver modelos mais complexos e o cálculo não é o problema. A proposição do engenheiro é em alternativas e soluções qualificadas. Então, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver dois modelos utilizando dois softwares diferentes, CAD-TQS e ANSYS, para representar o comportamento de lajes inclinadas em balanço. A justificativa para esse trabalho é uma certa dificuldade na modelagem de elementos incomuns que, por vezes, podem despertar dúvidas nos projetistas. Bom, aqui eu apresento um esquema das etapas do trabalho. A gente iniciou, então, pela determinação da geometria, materiais, vinculações e, em seguida, passamos para a modelagem no software ANSYS, que gerou resultados, os quais embasaram a modelagem no software CAD-TQS. A partir disso, foi possível o dimensionamento das lajes, avaliou-se os deslocamentos nos dois modelos e, por fim, a gente pôde fazer algumas análises. Então, abordando a geometria, a gente tem uma residência unifamiliar de alto padrão, em que foram analisadas duas abas, que são as lajes inclinadas em balanço, a aba 1 e a aba 2. A aba 1 tem uma projeção horizontal da sua cota mais alta de 5,5 metros. A aba 2 tem essa projeção de 4,07 metros. Em relação a essa abertura na cota mais baixa, a aba 1 tem uma abertura de 6,90 metros e a aba 2, 7,20 metros. A espessura considerada para as duas abas foi de 17 centímetros. Bom, depois passou-se para a determinação dos materiais. Eles foram modelados como elásticos lineares no software ANSYS. O concreto foi de resistência 30 MPa, com módulo de elasticidade calculado pela NBR 6118 e um coeficiente de Poisson igual a 0,2. Já o aço CA50, com módulo de elasticidade igual a 205.000 MPa, coeficiente Poisson de 0,3, foi considerado uma armadura inferior e superior com cobrimento de 2,5 centímetros, distribuída nas duas direções como uma malha. Então, foram adotadas barras de 6,3 milímetros a cada 10 centímetros. Então, definiu-se vinculações no software ANSYS. As vinculações foram consideradas rígidas entre pilares e vigas. Em relação às cargas, o peso próprio, considerando um peso específico de 25 kN por metro cúbico, uma carga permanente de 0,5 kN por metro quadrado e uma sobrecarga de 0,5 kN por metro quadrado. Bom, o modelo no ANSYS, ele teve um caráter exploratório. Então, iniciou-se pela modelagem com um elemento tridimensional SOLID 186. Esse é um elemento que possui 20 nós. Ele possibilita análises mais complexas com não linearidades, mas num primeiro momento a gente buscou uma análise mais simplificada. Então, poderia-se avançar utilizando este elemento finito. Ele também permite a incorporação de armadura. A armadura foi utilizado o elemento REINF 265, que está inserida dentro do elemento concreto. Então, a modelagem foi feita das lajes individualmente,
sem o restante da residência, sendo considerados deslocamentos nulos em x, y e z, junto às vigas na extremidade superior e no ponto de encontro com o pilar, mais ou menos por aqui. Então, aqui a gente tem um aspecto do modelo do ANSYS. Em seguida, né, teve os resultados e se fez a modelagem no software CAD-TQS. Sobre essa modelagem, a gente fez a incorporação do modelo das abas no restante do pavimento, pelo menos uma parte do pavimento, para que se tivesse uma representação mais fidedigna da estrutura no entorno. As vigas inclinadas nas laterais, aqui em cinza, e no topo, elas auxiliaram na modelagem para a inserção das lajes, que estão nessa cor rosada. Então, passando para os resultados, né? No ANSYS, a primeira etapa foi de verificação de erro de malha. Então, aqui a gente tem uma indicação, né, do erro. O erro ficou muito pequeno. Aqui na região onde tem o encontro do pilar, teve um erro mais acentuado, da ordem de 1,8. O que se fez foi desconsiderar os resultados muito próximos desse ponto do pilar, porque ele gera uma singularidade na malha devido a um vínculo rígido, né, num nó específico. Mas não compromete o resultado do restante do comportamento global das abas. Então, avaliando as tensões axiais no concreto, aqui a gente tem valores característicos, eles ainda deveriam ser multiplicados por 1,4, mas a gente vê que em compressão e em tração eles ficaram relativamente baixos, né? Em compressão, o máximo foi 0,86 kN por centímetro quadrado na parte inferior. Então, aqui a gente tem uma vista inferior da aba. Em tração, o máximo ocorre próximo ao pilar aqui, né? Em compressão também, mas esse resultado muito próximo foi desconsiderado. Então, avaliando a tração na parte superior da aba, o máximo efetivo ficou em torno de 0,33 kN por centímetro quadrado. Isso indica que há fissuração no concreto, mas de fato, né, a gente trabalha com essa premissa, então não é um problema. Se fez ainda a avaliação das tensões de von Mises no concreto, tá? Também valores característicos. Então, nessa avaliação de tensões, a gente considera que, de fato, o elemento é tridimensional e que ele vai ter um estado de tensões. Então, o nível de tensões máximos ficou da ordem de 0,81 kN por centímetro quadrado. E no ponto aqui máximo, a gente acabou por desconsiderar o valor justamente porque se trata do ponto em que se tem o pilar. Avaliando as tensões nas armaduras, né? A armadura ela foi distribuída em camadas, né? Uma camada inferior e uma camada superior. A gente tem tensões axiais apenas porque a armadura, então, é um elemento de rigidez axial. Então, a compressão máxima foi de 6,41 kN por centímetro quadrado e a tração máxima de 7,57 kN por centímetro quadrado. Os valores são considerados aceitáveis, apesar de serem característicos, né? Porque o aço empregado, então, tem uma resistência de 50 kN por centímetro quadrado. Em relação ao deslocamento vertical, se fez uma combinação quase permanente. Então, o máximo imediato foi de 1,24 centímetros aqui na parte inferior da aba. Se a gente considerar um fator de fluência de 1,5 de uma forma bem simplificada, né? Sobre todo esse deslocamento aqui, a gente teria um valor máximo diferido de 3,10 centímetros. Sendo que o máximo aceitável, considerando um limite sensorial, seria 3,58 centímetros. A indicação é que seria interessante a adoção de contraflecha. Abordando o deslocamento horizontal,
também na combinação quase permanente, a gente tem uma tendência das abas se aproximarem, certo? E um valor de 0,90 centímetros. Se eu aplicar também puramente o mesmo fator de fluência, a gente teria um valor de 2,25 centímetros em relação ao deslocamento diferido, o que está dentro do limite de aceitabilidade sensorial. Abordando então um pouco do resultado obtido no modelo CAD-TQS, né? Em ELU se considerou o dimensionamento da armadura, tá? Aqui eu apresento as armaduras inferiores de uma aba e da aba 2, tá? O que a gente tem é que foram necessárias barras de 10 milímetros na parte das armaduras negativas e nas armaduras positivas foram necessárias apenas barras de 6,3 milímetros e 8 milímetros, né? Então, a gente tem os dados de quantitativos aqui gerados pelo software. Em relação a deslocamento vertical, a análise no TQS foi de grelha não linear, né? Então, se teve uma verificação um pouco mais rigorosa do que feito no ANSYS. Então, o valor diferido para a aba 1 ficou em 1,52 centímetros na parte mais inferior, e na aba 2, também nessa mesma região, o valor ficou de 1,15 centímetros. Bom, então, como conclusão do nosso trabalho, a intenção, né, foi entender melhor o comportamento das lajes, utilizando o software ANSYS e depois fazendo a modelagem no CAD-TQS. A gente não buscou criar exatamente o mesmo modelo, mas sim buscar representar a estrutura de duas formas dentro das possibilidades de cada software. Então, no ANSYS, as tensões no concreto e nas armaduras estão em níveis adequados. E no CAD-TQS, as taxas de armadura foram aceitáveis e executáveis. Então, em relação aos deslocamentos, se tem uma diferença em cada software, né? No CAD-TQS, o procedimento foi mais rigoroso. Apesar de o ANSYS nos possibilitar, a gente acabou não avançando na modelagem do ANSYS porque ela já foi suficiente para dar embasamento para a modelagem no CAD-TQS. Então, por que dessa diferença? Pelo método adotado e também porque os modelos eles não eram semelhantes, né? No ANSYS a gente utilizou elementos tridimensionais e no CAD-TQS a gente usou elementos de barra formando grelha. Então, não tinha como obter resultados iguais, né? E a gente não buscou deixar os parâmetros exatamente iguais para que isso fosse possível. Então, dentro de um trabalho mais técnico e não tão científico, né, a gente considera que o objetivo do trabalho foi alcançado porque um modelo serviu de subsídio para o outro modelo, né, para conseguir elaborar um segundo modelo um pouco mais próximo ao que se tem na realidade, né? Porque o CAD-TQS é um software um pouco mais amigável para isso. Bom, finalizo a minha apresentação agradecendo a atenção de você que ficou aqui me assistindo. Deixo uma imagem da residência praticamente finalizada com as abas aqui da fachada. Muito obrigada, deixe nosso contato caso tenha interesse.